aqui é um formato analógico, então ele é um sinal contínuo e ele vai variar com o tempo. A reta dele é uma reta com curvas mesmo, não é algo discreto, que é o caso das entradas digitais e saídas digitais. O que é uma entrada digital? Ela vai fazer esses quadradinhos aqui, ela se move discretamente. Então, ela tem sempre um incremento ou um decremento. E aí a gente pode discretizar o quanto a gente quiser isso daqui para que fique o mais próximo possível de uma curva que a gente quer, uma curva analógica que a gente quer. Então aqui atrás tem a nossa curva analógica, tem a nossa curva digital tentando copiar a nossa curva analógica. Então essa é a diferença. Então é isso que ele vai fazer aqui. E outra coisa, o analog read, ele vai estar lendo ali valores que vão de 0 a 1023. Agora o analog write, que é o nosso PWM, ele vai escrever valores que vão de 0 a 255. Então, essa é uma diferença a ser anotada aí também. Quais os valores que o analog read recebe e que o analog write dá. Então, delay, a gente já falou bastante sobre isso daqui. Precisamos falar muito de novo. Mas o delay, ele vai mandar o nosso código ficar parado ali um tempinho. Então, por exemplo, eu mandei um void loop aqui. Ele mandou um digital write high para o nosso LED. Então, o nosso LED vai ficar aceso. Ele chega nesse ponto e vírgula, pula a linha. E ele vai encontrar aqui o nosso delay de 1 segundo. Então, o nosso código vai ficar parado aqui 1 segundo. Ele vai mudar depois desse 1 segundo para o digital write low, que vai apagar o nosso LED. E ele vai para o nosso outro delay, de mais 1 segundo parado. E aí ele vai voltar para o começo do nosso loop. Aqui estão algumas estruturas de controle que a gente usa para fazer a nossa programação do Arduino. Então, aqui do sketch tem o loop e o nosso setup, que a gente já viu. Então, o setup, para fazer o setup realmente do programa, definir as coisas iniciais, só vai rodar uma vez. E a gente tem o nosso loop, que ele vai ficar rodando indefinidamente lá dentro. Temos as nossas estruturas de controle, break, que é muito importante, continue, do while, else, for, if, switch case, while. Então, elementos de sintaxe, comentário, como é que a gente faz, ponto e vírgula, chave, para que serve. De novo, o site do Arduino é muito bom. Se você tiver alguma dúvida, vai lá, pesquisa, e para você saber certinho como é que faz. Operadores aritméticos, que a gente vai usar para fazer as nossas contas dentro do nosso código. Operadores de comparação, diferente a gente faz assim. Menor, operadores booleanos, quando a gente quiser, por exemplo, dentro de um if. Então, se a gente, colocando em português, a gente colocar o nosso código, se tal condição for verdadeira, eu vou realizar isso daqui. Se não, eu vou realizar isso daqui. Então, o que a gente pode fazer com esses operadores, o e lógico aqui? Então, eu coloco if, abre parênteses, x igual a 3, os dois e's comerciais e y igual a 10. Então, ele só vai realizar aquele if se o nosso x for igual a 3 e o nosso y for igual a 10. Senão, ele não vai realizar o que está dentro daquele if ali. Ou então, o nosso operador lógico ou. Se x é igual a 3 ou y é igual a 10, se qualquer um deles tiverem esses valores definidos, vai realizar aquele código ali. Então, vamos passar para a próxima. A estrutura de controle, uma das mais importantes aí é o if, que tem vários tipos de programação. Então, a sintaxe aqui, como a gente pode ver, if, uma condição que a gente dá, tipo x maior que 3, então a gente vai realizar esse comando. Se não, ele não vai realizar esse comando. Então, um exemplo aqui, if x é maior que 120, eu vou mandar fazer esse digital write no pino LED aqui. Se não, ele só vai pular tudo que está dentro entre esses dois conchetes aqui. Então, aqui tem outras exemplificações. Então, o if é basicamente isto.
Então, o else ele anda sempre junto com o if. Então, a gente pode ver a nossa sintaxe aqui é do inglês, else, if, se, e o else é o se não. Então, if condição 1 faz essa coisa A, se não, faz essa coisa B, se não, faz essa coisa C. Então, a gente sempre termina com o else e a gente começa com o if. E no meio a gente pode colocar vários else ifs. Então, por exemplo, aqui, a gente não precisaria necessariamente ter esse else if aqui. Podia ser ou só um if, ou só um if e um else. Só que nunca pode ter só um else sozinho. Então, if temperatura maior ou igual a 70, isso daqui. Else if, cuidado, else, então se aquelas outras duas condições não foram satisfeitas, então ele vai realizar essa daqui. E para o else if também a gente tem que determinar qual que é a nossa condição para rodar aquele código que está entre os dois colchetes ali. Agora o else a gente não precisa de condição. É tipo assim, o else não foi nenhuma das outras, então é essa daí. Então, o nosso switch case, ele é muito parecido com o if. Então, se você preferir, você usa o switch case, mas tem o if. É só para você não ter que ficar colocando conchetes toda hora, se você tiver vários casos. Então, é bom você usar um switch case. Então, o switch case vai fazer o quê? Você vai colocar o seu switch aqui e você vai colocar a variável que você quer. Por exemplo, eu quero analisar a minha variável x. Então, eu quero ver se x é igual a 10, x é igual a 5, x é igual a 0. Então, eu coloco o meu switch aqui, entre parênteses, o meu x. Então, caso o valor, o x seja igual a esse valor 1, ele vai entrar aqui nesse switch case. Caso seja igual ao valor 2, vai entrar aqui. Caso igual ao valor 3, vai entrar aqui. Eu vou fazer vamos passar para o Arduino para ficar mais claro isso daqui. Não coloquei nenhuma descrição também. Mas vamos lá. Então, o nosso switch case vai funcionar assim. Então, o nosso x é esse daqui. Então, voltando aqui entrando aqui no nosso código, no nosso programação em Arduino, como é que a gente vai usar esse switch case? Então, aqui, por exemplo, eu quero minha variável a x é igual a, vamos apagar essa parte aqui, que é de conversão. Vou falar aqui no começo que minha variável x é igual a 3. Vou colocar ela aqui como int. Então, eu estou falando que a nossa variável x é um inteiro, x é igual a 3 no void setup. E aqui a gente vai colocar um switch case. Então, eu coloquei aqui, nosso x é igual a 3, eu vou colocar um switch. Eu vou definir qual que é a variável que ele vai estar analisando dentro desse switch. Switch x, lembra? Sempre para começar alguma dessas estruturas de controle, a gente começa com colchetes e termina com colchetes. Então, ele já fecha aqui para a gente. Então, indentação, para ficar mais fácil de ver. Em case, eu vou colocar então case é 5, 2 pontos. Então vamos fazer, por exemplo, um serial print. S maiúsculo, senão não dá certo. E aqui eu abro aspas para poder escrever uma frase. E não onde que é esse serial print? Lá naquele serial monitor que a gente falou. Então, vou escrever x é igual a 5. Então, o que ele está fazendo aqui? Eu estou entrando no meu switch, eu estou mandando o meu switch avaliar o meu 5. Pô, ixi, tudo errado. O switch vai avaliar o meu x. Então, eu olho aqui, nesse case, ele fala case. O que ele está fazendo aqui? Caso 5
Ô desgrama, caso x igual a 5, ele vai rodar esse código aqui embaixo. Que ele vai, que é o serial print? Ele vai mandar lá para o nosso serial monitor escrever isso daqui. X é igual a 5. Um outro caso que a gente pode colocar embaixo. Case 10, 2 pontos. Então, o que ele vai fazer? Opa, galera, 2 barras. Caso x igual a 10, ele vai executar o nosso serial print, abre aspas, x é igual a 10. Então, isso daqui você pode repetir indefinidamente. E aí, uma coisa que eu vou mostrar mais pra frente, só que é legal a gente ver agora. Aqui a gente está dentro de uma estrutura, né? Como é o nosso void setup, como é o nosso void loop. Ele entra entre essas duas chaves aqui. Chave ou conchete? Não lembro como é que chama. Mas e aí, por exemplo, se eu quiser que ele saia dessa estrutura. Então, sei lá. Eu tenho mais um monte de case depois disso daqui. Então, case igual a 20, sei lá. Só que eu quero que se o nosso x tiver o valor de 10, eu quero que ele saia. Então, eu vou escrever aqui break. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, ele vai analisar o nosso x. X é igual a 3 no nosso começo. Então, caso igual a 5, não vai executar isso daqui. Caso igual a 10, não vai executar igual aqui. Isso daqui, o serial print. Agora, caso igual a 3, ele ia entrar aqui nesse nosso caso e ele ia fazer um break. Então, ele ia sair. O que é o break? Ele manda sair dessa nossa estrutura aqui, que vem disso daqui até isso daqui. Então, se ele encontrasse esse break aqui, ele ia pular para depois da nossa próxima chave. Então, é para isso que serve o nosso break, que a gente vai falar um pouquinho melhor. Então, a gente vai falar melhor, mas é para isso que serve o break. Ele ia passar por aqui, ele não ia ler o que tem depois dele, dentro dessa estrutura do switch. Ele ia passar para cá, para fora. Sei lá, você podia ter um código qualquer aqui. E aí sim, ele ia executar esse código depois dessa estrutura que está o break dentro. Então, o break ele sempre vai sair de uma estrutura. Então, e outra coisa também, como a gente foi fazendo rápido, eu coloquei serial print, mas ele vai estar mandando alguma coisa lá para o serial monitor? Não. Por quê? Porque eu não coloquei o nosso serial.begin 9.600, que é o que eu sempre uso. Mas tem outros, tem 16.000, não sei, não lembro direito. Então, e aqui ele ia estar escrevendo lá. Infelizmente não tem como eu mostrar para vocês, porque ele só ia estar escrevendo lá caso eu tivesse um Arduino conectado aqui, mas eu não tenho um Arduino aqui, infelizmente, no momento. Então, é isso, o nosso case e um pouquinho do nosso break switch case.